dia, boa tarde, boa noite, povo amado de Deus. Eu não sei a que horas você parou para ouvir esta palavra, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, palavra que vai edificar a tua fé, palavra que vai te aproximar de Deus. Você que parou esse momento, pensa comigo, para assistir o seu aparelho receptor de TV, para assistir algo, você que chegou do seu trabalho, ou você que acordou agora, você que está vivendo pela tarde na tua casa. Eu quero te convidar neste dia de hoje a meditar na palavra de Deus junto comigo. Por que, pastor, que eu tenho que meditar? Porque o nosso Deus deixou escrito para que nós viéssemos a meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Meditar é nada mais que pegar o livro santo de Deus, escolher um texto bíblico e ali começar a ler, procurar entender o que Deus quer falar contigo. A Bíblia é um livro atualizado. Que é, pastor? Mas foi escrito há mais de 2000 anos atrás, esse livro santo. Ele é atualizado? Sim. Porque tem coisas na Bíblia que já aconteceu e tem coisas futuras que ainda vão acontecer. Por que, pastor, que o senhor disse isso? O senhor está falando alguma heresia? O senhor está tentando me iludir, me enganar, me ludibriar? Não é nada disso. Eu quero te dizer que o dono da palavra, o nosso Deus, eu vou pegar logo daqui a pouco para você estar meditando comigo, ele disse que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Gerações passaram, foram passando, e agora chegou a minha e a tua vez de meditar nesta palavra, porque está escrito: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Pastor, onde está escrito isso? Está lá no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19. Então, quando eu pego esta palavra para ler, eu sei que o Deus desta palavra vai me ensinar caminhos de vitória, caminhos aonde Ele passou com o povo dele, mostrando a direção certa, mostrando o caminho certo, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Pastor, e depois disso, o nosso Deus manifestou a glória dele, usando o Filho dele, Jesus Cristo, para que viesse fazer no meio do povo sinais, prodígios e maravilhas. Pastor, me explica isso. Eu quero dizer para você que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nessa terra, Ele foi 100% homem e 100% Filho de Deus, e o próprio Deus operando maravilhas através do Filho dele, Jesus Cristo. E uma das maravilhas de Deus que Ele sempre fez nessa terra foi curar. Mas eu quero dizer para você que o mais importante não é a cura. O mais importante é ser salvo para entrar no céu. Porque existe uma curiosidade na tua mente, na minha mente, na mente de todos aqueles que leem a palavra de Deus. E o que é, pastor? Conhecer o céu, saber o que tem lá. Porque aqui na terra você vai viver as maravilhas de Deus. E a coisa mais perfeita que você vê nesta terra ainda não é a coisa que você quer ver. Como assim, pastor?
porque no céu tem coisas que o apóstolo João disse e o apóstolo Paulo também falou, que são coisas que não tem como falar, são inefáveis, são coisas gloriosas. Mas isso fica para outro programa, porque hoje eu trouxe uma palavra de Deus que vai edificar a tua fé. Vou pegar aqui o livro santo, palavra essa que vai mudar a minha, a sua história, o meu modo de ver e de pensar, o teu modo de ver e de pensar, porque eu não prego religião. Não, pastor, não. Até porque Jesus também não pregava religião. Até porque ele deixou escrito que a religião dele, Jesus falando, era cuidar da causa do órfão, da viúva e do necessitado. Eu não vi Jesus pregando religião. O povo sim que era religioso. Mas Jesus veio trazendo uma coisa que faz com que aumente a nossa fé, não na religião, mas em Jesus, em ver as maravilhas que Deus operou através do seu Filho amado Jesus Cristo, através da sua amada palavra essa que Deus tem compromisso. Pastor, e por que o povo passa tanta luta? Por que o povo perece tanto? Porque no livro de Oséias está escrito: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Porque quando eu conheço o Deus desta Bíblia, o Deus desta palavra, quando eu leio esta palavra, Ele me ensina o que eu preciso saber e o caminho que eu devo seguir. Ele me mostra o antes, o depois. Ele me mostra o certo e o errado. E a Bíblia diz que Ele falou, nosso Deus falou, que iria colocar diante do povo de Deus o bem e o mal. Ele ainda deu uma opção para o povo. Ele disse: escolha o bem para que vivam. E nós vamos ver aqui Jesus fazendo um bem para o povo. No livro do apóstolo Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 29, está escrito assim, tem um subtítulo que diz: a cura da sogra de Pedro. Pastor, Jesus curava o que Ele mais fez. Ele curou muitas pessoas. Mas antes dele curar, Ele pregava a palavra de Deus. Ele levava a palavra de Deus. Então nós vamos ver dentro desse texto santo, dentro dessa palavra maravilhosa, você que está me vendo aí agora, você que precisa de um milagre extraordinário, você que precisa de uma cura, você que precisa de uma libertação, você que precisa ver algo de Deus na sua vida, eu quero dizer para você, através da palavra de Deus, você vai ver e não somente ver, mas vai provar das maravilhas de Deus. Marcos capítulo 1, 29 diz assim: e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. Olha que tremendo. E a sogra de Simão, ou Pedro, eu não sei qual é a versão que você tem aí na tua casa, ou se você abriu um aplicativo aí bíblico no seu telefone, ou se você está vendo aí pelo teu computador, Simão e Pedro, a mesma pessoa, para você não ter dúvida na tua mente, eu estou te explicando para você entender. Então Jesus agora sai da sinagoga e vai na casa de Pedro. E a Bíblia diz que a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Olha, Jesus estava na sinagoga pregando, falando do amor de Deus, falando da palavra de Deus, e ele é convidado por Pedro, por Simão, a ir na casa do Senhor Jesus. Na casa do Senhor Jesus, não, perdão, irmãos, na casa de Pedro. E quando Jesus chega lá na casa de Pedro,
ele encontra um cenário de tristeza, um cenário de dor, aonde, creio eu, que naquele momento ele saiu de casa, estava tudo bem, a família toda tranquila, a sogra lá também, tudo bem. E quando ele volta, agora, o espírito de enfermidade vai tentar assolar a sogra de Simão Pedro. E algumas pessoas vão chegar a Jesus já trazendo a má notícia. Se tem uma coisa que existe nesta terra, são pessoas negativas. Que, pastor, existe? Existem pessoas que são pessoas que gostam de dar a má notícia. Só que eles deram a má notícia para uma pessoa que faz milagres. E quem era, pastor? Jesus. Quando Jesus ouve esta notícia, Jesus não vai ficar parado. Jesus não vai aceitar aquela palavra, não vai aceitar aquela situação. Jesus vai começar uma obra na vida da sogra de Pedro. E eu quero dizer para você que está vivendo nesse momento, você que parou para assistir esse programa de televisão, você que de repente pode estar no mesmo estado que estava a sogra de Pedro, eu quero dizer para você que existe um Deus nos céus que cura, que liberta das enfermidades, das dores. Automaticamente nós sabemos que a febre é a manifestação de alguma enfermidade que está para aparecer em nosso corpo físico. Então a febre, ela aparece primeiro, e muitas das vezes as pessoas tomam um remédio, algo assim, e não tratam a causa. Jesus, quando ele chega, ele trata a causa, a dor, ele levanta o caído, o abatido e aquele que está oprimido. Jesus chega naquele lugar, a convite, automaticamente, penso eu, que ele ia chegar lá e falar, não vou na casa de Pedro, vou tomar um café, vou continuar a minha caminhada, vou fazer uma oração lá com eles, vou sair dali e vou embora fazendo a obra de Deus. Mas a situação era outra. As pessoas que chegaram diante de Jesus, chegaram e logo lhe falaram dela. Falaram, olha, a sogra de Pedro está doente. E agora? Eu imagino que eles também já estavam testando se Jesus ia fazer um milagre na casa daquela mulher, na casa de Pedro, naquela família. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que estão me vendo, ande com pessoas positivas. Ande com pessoas que vão te levar a caminhar para a vitória. Ande com pessoas que querem ver a sua vitória. Pessoas que se alegram quando vê Deus operar algo na sua vida. Quando Jesus chega, já chega pessoas e falam, olha, está deitada, está doente, está com febre. Jesus agora vai operar um grande milagre. Então, chegando-se a ela, que coisa tremenda, tomou-a pela mão, levantou-a e a febre a deixou e servia-os. Enquanto ela estava deitada, com aquela febre, eu não sei se ela estava com muita dor, mas o que eu digo para o povo de Deus é que quando nós, seres humanos, sentimos alguma dor, alguma febre, algo assim, a vontade é de ficar deitado. Natural, nós estamos num corpo de carne, um corpo físico. Então Jesus chega
e ele não fala nada. O que me chama a atenção é que tinha tanto poder na vida de Jesus, tinha tanta unção, que ele não fala para ela, seja curado. Alguns, na Bíblia, se você for ler, tinha um cego, que Jesus perguntou, o que queres que te faça? O cego falou, eu quero ver. Jesus falou, veja. Alguns, Jesus fez milagres, que ele cuspiu na terra, fez um lodo, passou no olho do cego, o cego voltou a enxergar. Então, a sogra de Pedro, ele pega pela mão. Ele não fala nada. Ele pega ela pela sua mão, levanta ela, e a Bíblia diz que a febre foi embora. A febre a deixou. A febre não ficou mais, porque quando Jesus chega, o mal tem que ir embora. Aquilo que está nos assolando tem que cair por terra. Por quê, pastor? Porque aonde Jesus passava, ele passava curando, ele passava libertando, ele passava apregoando a palavra de Deus, e a Bíblia diz que os que crescem em Jesus veriam os sinais e também faria coisas iguais ou até maiores do que as coisas que ele fez. Às vezes você precisa de um milagre. Às vezes você precisa de uma cura. E só está faltando uma coisa. O que, pastor? Colocar a tua fé em ação. Às vezes só está faltando você acreditar mais um pouquinho no poder deste Deus que eu estou pregando. Às vezes está faltando você colocar a tua fé em ação e falar, olha, o mesmo Jesus que curou a sogra de Pedro vai me curar também. E quando você olhar para um lado e para o outro, aquela dor, aquela febre, aquela enfermidade que estava te assolando, ela vai embora. Porque são palavras de fé, meus irmãos. É palavra que muda a história. Então Jesus chegou lá e fez um milagre na vida daquela mulher. Agora sim. Depois que o milagre acontece, aí Jesus vai tomar o quê? O café. Não está escrito, mas se ela ficou curada, a Bíblia diz que a febre a deixou e servia-os. Agora ela já poderia preparar um café? Sim ou não, você que está vivendo aí agora? Porque se ela está curada, ela levanta do estado em que ela estava caída e vai preparar um café para servir ali Pedro, para servir ali o Senhor Jesus e os que estavam com ele. Agora, ela poderia fazer algo por alguém que fez algo por ela. Eu quero dizer para você uma coisa. O nosso Deus, ele não deve nada para ninguém. Todas as vezes que você fizer algo para Deus, ele vai dar um jeito de te recompensar. Seja com uma cura, seja com uma porta aberta, seja com um milagre extraordinário, ele vai dar um jeito de te ajudar. Por quê, pastor? Porque está escrito no livro de Isaías 64, se eu não me engano, versículo 4, está escrito assim, porque desde a antiguidade nunca se viu e nem se ouviu um Deus além de ti que trabalhe por aqueles que nele espera. Quando aquela mulher estava deitada, Jesus já sabia. Jesus já sabia que ele ia passar lá naquele dia. Jesus já sabia que ele ia operar o milagre naquele dia. Jesus ia fazer algo na vida daquela mulher para aumentar a fé, não só dela, mas de todos que estavam à volta de Jesus. Eu quero dizer para você que está me vendo, o mesmo Jesus que curou no passado, ele cura hoje. Pastor, e por que não cura hoje? Porque muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas acham que foi só no passado. Mas a Bíblia diz, o nosso Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje, eu já disse para vocês, e eternamente. Então, se eu coloco a minha fé em ação,
ele vem e faz um milagre. Olha que coisa tremenda. Agora aquela mulher que estava enferma, ela está servindo o mestre, está servindo aqueles que estavam ali. E eu quero dizer para os irmãos que o mesmo Deus que operou, ele vai operar aí na sua casa agora. Ele vai estar com providência aí agora. Creia nesta palavra. Creia no Deus desta palavra. Olha que coisa tremenda. E tendo chegado à tarde, Jesus chegou lá um certo horário, mas já chegou à tarde. Olha que coisa tremenda. Quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e os endemoniados. Olha a situação que estava o povo, a vizinhança, eu não sei quantas pessoas tinham, mas chegando à tarde, Jesus estava ali, tranquilo. O povo que soube que Jesus operou um milagre na vida da sogra de Pedro, agora vai colocar a fé em ação e vai falar, ó, Jesus está lá na casa de Pedro. Vamos pegar nosso amigo aqui que está doente, nossa amiga, nosso colega, nosso irmão, vão levar lá, que Jesus vai fazer uma obra. E a Bíblia diz que trouxeram, naquela tarde, naquele dia, o sol já estava se pondo, e agora vão trazer pessoas enfermas e endemoniadas. Pastor, o que é que Jesus fez? Pega aí teu livro santo e vem comigo para você ver o que Jesus fez. Porque o nosso Jesus, ele ainda opera, meu irmão. Eu prego palavra de fé. Eu prego palavra que muda a história. Eu creio neste Deus desta palavra. E olha que coisa tremenda. Versículo de número 33. E toda a cidade se ajuntou à porta. Agora, Jesus está dentro da casa de Pedro, a sogra está curada, a tarde está chegando, o sol está se pondo, o povo está chegando, porém, as pessoas que chegaram à porta da casa de Pedro, era um povo que estava enfermo e um povo que estava endemoniado. Versículo 34, me acompanha aí. Abre a tua Bíblia aí, me acompanha, para você meditar, mastigar esta palavra, engolir essa palavra e viver essa palavra. Olha que coisa tremenda. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Ou seja, Jesus não cura só uma dor de cabeça. Jesus não cura só uma dor no estômago. Jesus cura de diversas enfermidades. E olha que coisa tremenda. E expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque os conhecia. Jesus não deixava nem o demônio falar. Jesus curava as pessoas das enfermidades, e quando o demônio tentava falar, ele cala a boca, sai e acabou. Porque o nosso Jesus é assim, quando ele chega, ele não quer nem saber o que está acontecendo, ele quer, ele identifica, ele vê o mal e manda embora e acabou. Olha que coisa tremenda. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue,
porque para isso vim. E pregava na sinagoga deles, ou nas igrejas deles. Olha que coisa tremenda. Por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Há uma necessidade. E aqui eu coloco esse livro santo para terminar esta palavra. Há uma necessidade de buscar a Deus para que Ele possa operar maravilhas. A Bíblia diz que depois de Jesus operar aqueles milagres, Jesus agora dorme na casa de Pedro, Jesus acorda muito cedo, se retira para um lugar deserto e a Bíblia diz que ele está orando. Pedro se ajunta com alguns dos discípulos e vai até Jesus. E Jesus diz somente uma palavra: vamos por essas aldeias, por essas sinagogas, porque eu vim para pregar esta palavra. Eu vim para libertar o povo. Eu vim para fazer algo na vida desse povo. Eu vim para mudar a história desse povo. E eu quero dizer para você que está me vendo aí agora, o mesmo Jesus que eu acabei de falar, da Bíblia, o Deus que cura, Ele vai entrar na sua vida. Ele vai entrar na sua casa e vai mudar a sua história. E você vai testemunhar deste dia de hoje. Receba esta palavra, fique com esta palavra, guarde esta palavra no teu coração, porque você, eu, nós precisaremos do Deus desta palavra. E quando nós chamarmos Ele, clamarmos por Ele, Ele nunca vai dizer não, mas Ele vai ter uma palavra de cura, de milagre, de restauração, de salvação para nossas vidas. Porque Ele mesmo disse na sua palavra que Ele veio para pregar, para libertar, para curar e para fazer obras sobrenaturais. Fique com essa palavra, receba essa palavra, tenha uma semana de muita paz e muita vitória no nome de Jesus. Amém.